Oi, Sora. Oi, Stella, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. E aí, pessoal? Oi, Bom Sora. dia. Bom dia, Bom Maria. dia. Oi, Sora. Bom dia, Cauane. Bom dia, Isa. Ana Clara. Lívia. Alice. Ô, Sora, eu cheguei agora. Perdi alguma coisa? Não, Manga, acabamos de entrar também. Tudo Tá. bem? Bom Aham. dia. Oi, Bom dia, Sora. Vitória. Bom dia, Juju. Sora. Ju não, é o Professora, Breno. eu tô no celular e eu vou sair e eu vou entrar no computador, tá? Tá bom. Mas enquanto isso, enquanto o computador tá ligando, eu vou ficar aqui no celular mesmo. Mas daqui a pouco eu vou sair, mas é pra entrar no computador. Beleza. Nós vamos corrigir tarefas hoje, né? Então, nós vamos começar a correção da tarefa de número 11. Vamos abrindo lá já. Tarefa 11, página 57. Para os alunos que estavam tentando fazer aí, né? Tentaram fazer a tarefa de número 14, percebeu que tem aí algumas questões sobre o sistema linfático. E o sistema linfático, ele não está lá na apostila. Provavelmente ele foi tirado da apostila, não sei porquê, e acabaram não voltando ele. Mas eu vou explicar sobre ele na próxima aula, porque hoje nós vamos corrigir, não vai dar tempo. E aí na próxima aula eu falo sobre o que é esse sistema linfático, né? Onde ele fica e tudo mais, tá bom? Então, vamos agora iniciar. Vamos lá, página 57, tarefa 11. Eu vou corrigindo, tem muita coisa para corrigir. Eu mesmo vou perguntando, eu mesmo vou respondendo. Algumas coisas vocês podem até responder. E aí a gente vai se interagindo rapidinho, tá? E se eu estiver indo depressa demais, vocês me brecam, tá? Se não, eu vou embora, porque eu quero corrigir pelo menos a 11, a 12 e a 13, tá? A 14 não vai dar tempo, mas tudo bem, não tem problema. Então, vamos lá. Tarefa 11, página 57. Primeira questão. Como os leucócitos saem dos vasos para os tecidos e como eles destroem as células? Por dois processos. Os processos são diapedese e fagocitose. Então, ele sai do vaso por diapedese e engloba e destrói a partícula por fagocitose, tá? 2. Ao compararmos duas pessoas, uma que vive numa cidade ao nível do mar e a outra que vive em um local de grande altitude, qual delas deve ter maior número de hemácias e por quê? Né? Quem vive em maior altitude. Para suprir a falta de oxigênio no ar. Então, como o ar é rarefeito, então falta oxigênio. Faltando oxigênio, eu vou suprir essa falta com mais hemácias. 3. As células que constituem sangue, que contêm hemoglobina, são as hemácias. Letra B. Os glóbulos brancos são as células do sangue que produzem anticorpos. O plasma sanguíneo transporta os nutrientes dissolvidos para as células.
E D, a coagulação do sangue só é possível graças à existência de plaquetas. O exercício de número 4 é só relacionar uma forma de câncer, leucemia, baixa concentração de hemoglobina, anemia, deficiência na coagulação, plaquetas. C, A, B. Alguma dúvida do exercício de 1 a 4? Tranquilo? Corrijam para eu apagar. Vamos lá. Cinco. Por que uma pessoa com anemia se cansa facilmente, mesmo realizando esforços físicos normais? Por que uma pessoa com anemia se cansa, pessoal? Porque o transporte de oxigênio fica reduzido, faltando energia. Então, se falta o transporte, falta energia, e aí a pessoa fica muito cansada por pouca coisa. Pode ser falta de hemoglobina, pode ser falta de massa ou pode ser falta de ferro. Qualquer dos 3 componentes que faltar, a pessoa se cansa com muita canseira, né? Qual a relação que podemos estabelecer entre vacinas e o sangue? Gente, pode falar, viu, se vocês quiserem. Se tiver alguma coisa diferente. Fala, professora, eu coloquei diferente. Posso ler? Pode parar, tá? Vacina e sangue. As vacinas estimulam a produção de anticorpos. Esses anticorpos estão presentes no sangue. A caneta tá fraquinha. Vou trocar a tinta agora. Porque o teste de... Oi. Pode falar. Não, eu coloquei assim, ó. A vacina estimula a defesa do corpo. E o sangue também tem componentes que defendem o corpo. Pega a pomba. Tá certo. Pega a pomba. Ah. Deixar. Pega a pomba. Vai lá pegar a pomba. Vai. Corre. Porque o teste de paternidade não pode ser feito com as hemácias. Vai lá pegar a pomba. Vai lá. Vai pegar a pomba. Vai pegar a pombinha. Tadinho, Lucão. Deixa o cachorrinho. Tadinho. Pega a Eu tô falando pomba. pra ela pegar a pomba que tá aqui no quintal. Tadinho. Não, deixa a pomba de ação. Tá comendo a ração dela. Porque hemácias são anucleadas.
A letra A aqui, ó, significa ausência ou negação, né? Então, como elas não têm núcleo, elas... Vou trocar a tinta aqui da minha caneta que acabou. Tá muito clarinho, né? Elas não têm núcleo, então não tem como. Sora, Oi. eu coloquei que porque elas não contêm DNA. Isso. E onde fica o DNA? No núcleo. É núcleo. Certinho. A questão de número 8 caiu na provinha, né? Quem é o A, quem é o B? Quem é o A? Plasma. E o B? Elementos figurados? Isso. O A é o plasma. E o B são elementos figurados. Ó, ficou melhor a caneta, né? Troquei a carga dela. Ó, que top! Nossa. Tava fraquinha. Os glóbulos brancos são capazes de migrar através das paredes dos vasos. Gente, qual a importância deles migrarem? Fazer a nossa defesa, né? A defesa do organismo. Defesa do organismo contra qualquer antígeno. O que é um antígeno? Vírus, bactéria, poeira, qualquer coisa que não é do seu organismo, ele enxerga como agente que não pode estar ali. E aí o sistema de defesa vai lá e ataca. E a 10 tinha aí 3 gráficos para vocês analisarem. Então, o primeiro gráfico era de plaqueta. Quem tem menos plaquetas aí é Roberto. No gráfico verde, quem tem menos glóbulos brancos é Maria. E hemácias, quem tem dificuldade no transporte é quem tem menos hemácias, que é José. Então, respectivamente, ó, deficiência do sistema de defesa é Maria. Prejuízos no transporte é José. E alteração na coagulação, Roberto. Então, respectivamente falando, é letra A. Tudo bem? Alguma dúvida? Tarefa 12. A pergunta 1, 2 e 3 é sobre eritroblastose fetal. Qual é a causa dela, pessoal? A causa é incompatibilidade sanguínea. Depois ele pergunta na 1 ainda. E quais os fatores do casal e da criança? O pai é RH positivo. A mãe é RH negativa. E o filho é RH positivo. Então, a mãe negativa, o pai positivo e o filho positivo. Quando acontece isso daqui, tem uma incompatibilidade sanguínea. E aí pode acontecer a doença do recém-nascido. Dois. Por que
A eritroblastose fetal é mais grave a partir da segunda gestação? Porque a mãe possui uma quantidade bem maior de anticorpos, pois já teve contato com o RH positivo na primeira gestação. Então, como ela teve contato na primeira gestação, ela tem uma quantidade bem maior de anticorpos na segunda. E aí, a probabilidade de acontecer é bem maior. Qual o tratamento para isso, pessoal? Para evitar. Como que a gente pode pôr aqui? Aplicação? Aplicação da imunoglobulina Rogan. Então, a aplicação da Rogan evita esse acontecimento aí. Sora, eu Oi. também coloquei para quando a criança nascer, trocar o sangue dela. Isso, também não tá errado não, Luana. Tá bom, Pode deixar. tá bom. É que esse é mais doloroso, né, para a criança, mas pode. Uma pessoa sofre um acidente ao ser socorrida, precisa de uma transfusão. Sabendo que o tipo de sanguíneo dela é B positivo, de quem que ela pode receber? De quem? O positivo, B positivo? Ela pode receber de B positivo. Ela pode receber de B negativo? Sim, Sim. O positivo e O negativo. Negativo. Lembra que os negativos podem entrar em contato com qualquer negativo, né? Ele não tem proteína, então negativo pode doar para positivo, mas positivo não pode doar para negativo. A 5 e a 6 é letra A. Alguma dúvida na 5 e na 6? Não. Nossa, bem Certeza? maior. O que é maior? Nada, só deixa quieto. Então, 7. Sete tem duas plaquinhas aí. Esse é o indivíduo 1 e esse é o indivíduo 2. Quando eu coloco o reagente e coagula, significa que tem a proteína. Então, que sangue é esse camaradinho aqui? A. O primeiro é A. A. E o E segundo? o segundo é AB. AB. Se tem proteína, tem aglutinogênio. Então, se tem a proteína A, é do sangue A. Se tem a proteína A e B, é do sangue AB. No caderno de vocês, vocês têm isso daqui. A professora colocou, hein? 8. Por que o indivíduo do grupo O
pode doar seu sangue a qualquer pessoa e o AB pode receber? Porque o O não possui aglutinogênios. Esses aglutinogênios são chamados de proteínas nas hemácias. E o AB não possui aglutininas. As aglutininas são anticorpos. No plasma. Ok? Doar sangue é simples, rápido e seguro. Para quem recebe, no entanto, esse gesto pode valer sua vida. Quais são os requisitos básicos? Tem 3 que são basicão. Boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos. Pesar, no mínimo, 50 quilogramas. Esse é o mínimo do mínimo, tá? Depois tem muitas outras coisas. Estar bem alimentado, descansado, ter aqui todos aqueles outros pré-requisitos. 10. Entre as várias normas para uma pessoa fazer doação de sangue, há o respeito ao intervalo de doação. Com base no que você estudou sobre a produção das células, explique por que é necessário cumprir essa norma. Pessoal, por que tem que estabelecer o intervalo entre uma doação de sangue e outra? Por quê? O que vocês colocaram? Porque senão vai faltar para o próprio doador. Então, mas por que pode faltar? O que tem que fazer? Esperar o quê? Não, a pessoa tem que esperar, porque senão ela vai ficar sem hemácia. Hemácia não vai, é ósseo, coisa lá não vai produzir as hemácias. Isso. E quem produz? Medula óssea? A medula óssea, Isso. Então, olha só. Explique por que é necessário cumprir essa norma. A norma de respeitar intervalos para dar tempo à medula óssea repor o sangue doado. Então, você tem que respeitar, porque senão a medula não vai conseguir repor a tempo. Então, você tem que esperar ela repor para depois você doar de novo. Tudo bem? Ô, Sora, a gente vai corrigir até a 14, né? Até a 13. A 14, você conseguiu fazer? Não, ainda não fiz, Sora. Porque a 14 tem um monte de atividade lá que pede sobre sistema linfático. E não tem na apostila. Então, eu vou ter que fazer um resuminho de sistema linfático para vocês, porque senão vocês não vão conseguir fazer. Ô, Sora, Tá? vai cair na prova o sistema Não, linfático? linfático não. Tá.
Não vai, não. Fiquem tranquilos. Tarefa 13. Vou compartilhar com vocês o primeiro exercício, porque fica difícil para pôr na lousa. Corrijam aí. Onde está escrito aurícula, pode ser átrio, tá, gente? Vai jogar o olho fora, hein, calma. Então, onde está escrito aurícula aí, é átrio, tá? Mesma coisa. O exercício 2 aí, vocês já devem ter tirado sangue e é muito comum quando a gente vai tirar sangue, eles colocarem aquela borracha no braço para prender o fluxo sanguíneo, né? E aí quando eles prendem o fluxo sanguíneo, fica mais fácil para visualização da veia, né? Então, quem descobriu esse fluxo sanguíneo, né? Toda essa relação entre a circulação sanguínea e a veia, né, essas válvulas, foi esse cientista aí. Então, a 2, pessoal, é letra B de bola, tá? Então, tarefa 13. 2B. Todo mundo já copiou a 1? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. 2B, 3. Explique o que representam as setas da imagem a seguir. Então, tem lá o nó sinoatrial, o nó atrioventricular e toda essa dimensão. O que ele está tentando representar aí? Os estímulos elétricos. Então, ele está representando todo o estímulo elétrico aí para toda a parte do coração. Eles amarram forte para poder parar o fluxo do sangue mesmo. E aí dói mesmo, né? É normal. Responda. Na evolução dos vertebrados, qual a estrutura do coração que permite a separação completa do sangue venoso com o arterial? Essa separação é chamada de septo. Pessoal, septo é a mesma coisa que parede. Então, você tinha lá o coração de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O coração foi sofrendo algumas adaptações. E aí, de répteis para ave, a principal acontecimento aí do coração é a formação dessa parede, tá?
Letra B, qual a vantagem disso? Qual a vantagem dessa parede entre um ventrículo e outro? A vantagem é a separação dos ventrículos não permitindo a mistura do sangue arterial com o venoso. Então, o sangue arterial, quando ele se mistura com o venoso, dá um problema de falta de oxigenação, porque aí o gás carbônico que está aqui mistura com o oxigênio, e aí falta oxigênio no sangue. Falta oxigênio nas células, a célula não consegue fazer respiração celular e, consequentemente, vai faltar energia, tá? Então, é uma adaptação, assim, extremamente importante. Todas as artérias transportam sangue oxigenado, enquanto as veias transportam sangue venoso. Vamos corrigir com aquilo que nós estávamos acostumados a falar? A artéria sai do coração e veia entra no coração. Transportar sangue arterial e venoso, as duas transportam, tá? Então, tá super errada essa frase aí. Artéria sai do coração e veia entra no coração. Entre uma artéria e uma veia, qual das duas deve ter uma parede mais espessa? Por quê? Quem tem a parede mais grossa, veia ou artéria? Artéria. Artéria. Por quê? Porque ela tem que aguentar a força e a pressão que o sangue sai do coração. Isso. Para aguentar a pressão do sangue. Pressão sanguínea. Ouvimos com frequência relatos de pessoas que sofrem morte cerebral após algum traumatismo. Mesmo assim, o coração continua a bater. Por que será que acontece isso, pessoal? O que vocês colocaram? Coração é um órgão autônomo devido ao nó sinoatrial. O nó manda estímulo para ele. Ele não precisa do sistema nervoso central para fazer isso. Então, ele continua batendo por um tempo. Eu coloquei porque não é o cérebro que controla o coração. Mas coloca isso aqui, tá? Que é importante, põe embaixo. Por que não é o cérebro que controla o coração? Porque ele tem um nó sinoatrial, tá? E aí, quem vai controlar o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Claro que ele não vai viver por muito tempo, tá, gente? É por horas, alguns, 1, 2 dias. Aí depois tem que pôr ele no respirador. Se não colocar no respirador, ele vai morrer. Quê?
Alguém falou, não? Ô, Sora, um negócio estranho, né? É, né? É os estímulos. É os estímulos do nó. E aí o coração continua batendo. É morte cerebral, né? A morte cerebral acontece dessa maneira. Então, vamos continuar. 8. Considere o coração de um mamífero. Qual das cavidades apresentam paredes mais espessas? Por quê? Mesma coisa que aqui, né? Ó. Mas qual das cavidades que vai ter? Qual é o mais forte? Entre os átrios e os Ventrículo esquerdo? Isso. É o ventrículo esquerdo. O porquê disso é a mesma coisa das artérias, né? Para aguentar a pressão da artéria aorta. Para aguentar a pressão da artéria aorta. Que é a maior, né? Mais grossa, que tem mais pressão, é ela. O que é sístole e diástole, letra B? Sístole é a contração, diástole é o relaxamento do coração. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Algumas crianças nascem com uma malformação no coração, chamada de comunicação interventricular. Isso quer dizer que há uma comunicação entre os dois ventrículos. Qual a consequência imediata para a circulação sanguínea da criança? Isso é o sopro do coração, pessoal. Quem nasce com esse sopro muito grande tem que fazer a cirurgia, né? Tem que fechar. Então, imediatamente aí vai acontecer o quê? A mistura do sangue arterial com o venoso, faltando oxigênio no sangue. Então, vai faltar aí oxigênio devido a essa mistura aí. Em relação à circulação, é correto afirmar que o sangue rico em oxigênio é o arterial. Letra D de dado. Corrijam. Não deixa nenhuma questão errada, por favor. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês têm atividades do Moodle para fazer, tá? E lá só tem sistema circulatório, então não tem nada de linfático e nada de respiratório, tá?
Na próxima aula eu explico para vocês o que é o sistema linfático. E aí vocês conseguem fazer a tarefa 14. Antes disso, infelizmente, não tem como fazer, tá? E como não tem aí, é difícil pra gente. Tudo bem? Todo mundo terminou? Então, como sobrando uns minutinhos aí, eu quero que vocês abram a página 34 e façam aí a atividade A, B e C, que é uma atividade de introdução, tá? Então, essa atividade de introdução ao sistema respiratório, página 34. Essas atividades da página 34, elas são atividades de iniciação do módulo, né? Que pode fazer agora, Lucão. São atividades extremamente tranquilas, fáceis, né? Se você não lembrar, não tem problema, né? Igual a letra B, em qual organela celular ocorre a respiração? Vocês lembram? Qual organela? Isso, é mitocôndria, né? O que será que tem a ver o sistema cardiovascular que a gente acabou de ver com o processo de respiração? Será que eles têm alguma coisa a ver um com o outro? O que será? Né? Explique por que precisamos respirar. Elabore uma resposta utilizando os conhecimentos que você já adquire, né? Então, assim, que você já adquiriu. Então, pessoal, a gente já falou bastante sobre respiração, já falamos bastante sobre, né, esse transporte aí, né, de oxigênio, gás carbônico pelas nossas hemácias. Então, no que diz respeito ao sangue, essa parte de respiração a gente já conversou bastante, né? Obtenção de energia, nós já fizemos. Então, tem muita coisa aí para vocês escreverem, tá? Então, não necessariamente eu preciso ter dado respiração para você saber qual é a função desse oxigênio que nós respiramos, ok? Então, vai lá, façam bem feitinho. Vamos já adiantar essa parte, porque aí a gente adiantando essa parte, eu consigo, na próxima aula, explicar o sistema linfático para vocês também. Ixi, mitocôndria? Mitocôndria é uma organela celular extremamente importante. Você vai usar lá no 8º ano, você vai usar lá no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, no 2º ano do ensino médio, no 3º ano do ensino médio. Se você fizer alguma faculdade que tenha a ver com biologia, por exemplo, medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, odonto, enfermagem, todas as faculdades que você for usar biologia, você vai ver mitocôndria pro resto da tua vida. Pesado, né?
É a base da biologia é a célula. Então, vocês vão ouvir muito falar de mitocôndria aí. Esse foi o primeiro ano, mas vocês vão ouvir muito. E quem for fazer faculdade relacionado à área biológica, tudo que se diz respeito à saúde, veterinário, medicina, eles vão cansar. Não é inútil, tem nada de inútil, tem muito, é muito bom. Pode acostumar com ela. Responderam? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Na próxima aula, eu vou voltar, na verdade, a gente vai fazer no caderno o sistema linfático rapidamente, tá? Eu vou buscar uma imagem para mostrar para vocês sobre o sistema linfático, que não tem na apostila de vocês. E depois a gente inicia o processo de respiração, como ele acontece e tudo mais, tá bom? Então, por hoje é só. Bom almoço para vocês. Fiquem com Deus. E, ó, bom feriado Beijo, amanhã. Sônia. E até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu? Tchau, Sônia. Tchau, Beijo. Sônia. O que Beijo. você vai jantar? Eu vou Tchau. almoçar. Beijo.